Olá a todos, na aula de hoje eu vou falar sobre os métodos de estimação, certo? Basicamente o que eu vou demonstrar aqui para vocês são dois dos principais métodos, que é o método dos mínimos quadrados e o método da máxima verossimilhança, certo? Então, iniciando pelo método dos mínimos quadrados, vamos considerar um modelo deste tipo, certo? Então, aqui neste modelo eu tenho uma variável y, que ela é dada por uma função g, na qual essa função g ela é dependente de uma variável x e de um parâmetro θ, mais um erro, certo? Então, para entender esse modelo, vamos considerar aqui a variável y como sendo, por exemplo, os salários dos funcionários de uma empresa, e essa variável x como sendo o grau de escolaridade dos funcionários da empresa, certo? Então, aqui o que a gente quer verificar é a relação entre essas duas variáveis. Como o salário dos funcionários da empresa, ela é afetado pelo grau de escolaridade desses funcionários, certo? Logicamente que o grau de escolaridade dos funcionários não é a única variável que influencia nos salários dos trabalhadores dessa empresa. Por isso que aqui a gente vai ter este erro, certo? Então, aqui, como eu posso obter uma amostra para as variáveis x e y, certo? Eu consigo obter amostras para essas duas variáveis. Então, o que eu quero estimar aqui, certo, é este parâmetro θ, que é o parâmetro que vai me dizer a relação entre essas duas variáveis, certo? Então, o método dos mínimos quadrados, ele consiste em encontrar o valor desse parâmetro θ, certo? Que minimize esta função, certo? Então, a gente vai minimizar o somatório do erro ao quadrado, certo? Então, o método dos mínimos quadrados consiste em minimizar este erro amostral, certo? Só que quem é esse erro? Certo? Se eu isolar aqui nesta função, este erro vai ser y, a variável y, menos esta função g, que é dependente da variável x e do parâmetro θ, certo? Logicamente, então, eu vou ter a seguinte função, o somatório de y menos g, que é dependente de x e θ, ao quadrado, certo? Então, eu vou minimizar esta função aqui, com o somatório variando de 1 até n, certo? Já que a minha amostra varia, a minha amostra das variáveis x e y, ela varia de 1 até n, certo? Então, como é que eu vou calcular isso? Vocês devem ter aprendido lá em otimização que para minimizar uma função deste tipo, eu utilizo a condição de primeira ordem, na qual eu vou derivar parcialmente esta função em relação ao nosso parâmetro θ, certo? E vou igualar zero e vou isolar esse parâmetro θ, certo? Então, quando eu faço isso, eu vou obter uma solução, certo? Um valor para θ, que eu vou chamar como sendo um θ chapéu MQ, certo? Que é esse estimador que a gente obtém, é o que a gente chama de estimador de mínimos quadrados do nosso parâmetro θ, certo? Então, para ficar mais claro, vamos tentar aqui resolver um exemplo, certo? Então, pessoal, o exemplo pede para a gente encontrar o estimador de mínimos quadrados deste modelo, que é dado por y igual a θ vezes x mais o erro, certo? Então, após eu obter o estimador de mínimos quadrados deste modelo, certo? O exemplo pede para a gente considerar essa amostra de x e essa amostra de y, certo? E com base nessas amostras, calcular a estimativa de mínimos quadrados, certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui nesse exemplo é obter o estimador de mínimos quadrados. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é obter uma função que ela é dada pelo somatório do erro ao quadrado. Quem é o erro? Quem é o meu erro aqui? O erro é dado por y menos θ vezes x, certo? Então, se esse é o meu erro, eu vou obter a função dada pelo somatório desse erro ao quadrado, ou seja, o somatório de yi menos θ vezes xi ao quadrado, com i variando de 1 até n, certo? Já que essas minhas duas variáveis, x e y, eu posso obter essas amostras de tamanho n,
certo? Então, obtida esta função, eu agora vou minimizar ela e obter o meu estimador de mínimos quadrado, certo? Como é que eu vou minimizar ela? Através da condição de primeira ordem, na qual eu vou derivar parcialmente essa função em relação ao meu parâmetro θ e igualar este resultado a zero, certo? Então, derivando esta função parcialmente em relação a θ, certo? Eu vou utilizar aqui a regra da cadeia, certo? Então, eu vou ter que a derivada disso vai ser igual a 2 vezes o somatório de yi menos θ vezes xi, vezes a derivada de dentro, né? Pela regra da cadeia. Derivando parcialmente em relação a θ, eu vou obter que essa derivada de dentro é igual a menos xi. Então, será esse resultado, o resultado da derivada parcial igual a zero. Esta é a minha condição de primeira ordem. Só que notem que eu posso pegar esse menos que está multiplicando esse xi aqui e trazer ele aqui para o início. Então, ficaria esse menos 2 vezes tudo isso, sem esse menos, certo? Então, eu trago isso aqui para depois da igualdade. Está multiplicando, vem dividindo, 0 dividido por menos 2 igual a zero, certo? Então, eu vou reescrever este resultado desta forma. Então, eu vou ter que o somatório de yi menos θxi vezes xi é igual a zero, certo? Então, resolvendo isso, eu vou aplicar o somatório e multiplicar cada um desses termos por xi, certo? Então, aqui vai ficar o somatório de yi vezes xi menos θ é uma constante, então vem para fora da somatório, certo? Então vai ficar isso menos θ vezes o somatório de xi ao quadrado, tudo isso igual a zero, certo? Então, trazendo esse segundo termo aqui para depois da igualdade, ele vem positivo, certo? Então, se eu obtenho isso, eu facilmente posso isolar esse meu parâmetro θ e assim obter o meu estimador de mínimos quadrado, certo? Então, esse meu estimador de mínimos quadrados, ele será dado pelo somatório de yi vezes xi sobre o somatório de xi ao quadrado, certo? Então, esse aqui é o meu estimador de mínimos quadrados. Como foi que eu obtive? Mais uma vez, descrevi uma função dada pelo somatório do erro ao quadrado, certo? E então minimizei esta função. Como foi que eu minimizei? Deriva parcialmente em relação ao nosso parâmetro de interesse, no caso aqui o θ, e igual a zero, e depois só isola esse parâmetro, certo? Então, a gente obteve aqui que o nosso estimador de mínimos quadrado é dado por esta função, pelo somatório de yi vezes xi sobre o somatório de xi ao quadrado, certo? Então, uma vez que a gente tem esse estimador, e também a gente tem aqui, valores amostrais para a variável xi e yi, certo? Então, a gente pode determinar a estimativa de mínimos quadrado. Para isso, basta eu substituir esses valores de xi e yi, certo? Dado por essa amostra, certo? No meu estimador de mínimos quadrados que eu obtive, que ele é dado pelo somatório de xi vezes yi sobre o somatório de xi ao quadrado, certo? Então, se eu substituo esses valores nesse meu estimador de mínimos quadrados, certo? Eu vou obter a minha estimativa de mínimos quadrados, que no caso aqui eu obtive 2,94, certo, pessoal? Uma outra forma da gente obter os estimadores é através do método da máxima verossimilhança. Basicamente, esse método ele consiste da gente obter uma função de verossimilhança, maximizar essa função e assim a gente vai obter os nossos estimadores de máxima verossimilhança. Certo? Então, especificamente, vamos considerar f de xθ como sendo uma função densidade de probabilidade de uma variável x para o caso contínuo ou uma função de probabilidade dessa forma para o caso discreto, certo? Em ambos esses casos, esse termo θ ele vai indicar que a distribuição da variável x ela vai depender do parâmetro θ, certo? Vai depender desse parâmetro. Então, dado isso, vamos considerar uma amostra aleatória dessa variável x de tamanho n, ou seja, uma amostra dada por x1, x2 até xn, certo? Então, a gente vai definir a função de verossimilhança L como sendo o produtório das FDPs que compõem
é esta nossa amostra de x, certo? Ou seja, é dada pelo produto de f de x1 θ vezes f de x2 θ vezes até f de xn θ, certo? Então, uma vez que a gente obtém esta função de verossimilhança, certo? A gente pode maximizar e obter o nosso estimador de máxima verossimilhança, já que esta função de verossimilhança, ela deve ser encarada como sendo uma função de θ. E como é que a gente vai maximizar esta função? Basta a gente utilizar a condição de primeira ordem, na qual que a gente vai derivar parcialmente esta função de verossimilhança em relação ao nosso parâmetro θ, certo? E igualar este resultado a zero, certo? Então, o que a gente vai obter é o nosso estimador de máxima verossimilhança, certo? Uma observação importante aqui a ser feita é que muitas vezes pode ser mais conveniente a gente logaritmizar esta função de verossimilhança antes da gente maximizá-la, certo? Então vamos para um exemplo. Vamos considerar esta função densidade de probabilidade, em que o i ele varia de 1 até n, certo? Então, dada essa FTP, pede para a gente determinar o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro θ. Certo? Então, se a gente quer determinar o estimador de máxima verossimilhança, qual é o primeiro passo? Obter a função de verossimilhança. A função de verossimilhança é dada por quê? É dada pelo produtório de todas as FTPs que compõem a amostra. Certo? Então, nesse caso, a nossa função de verossimilhança aqui, ela será dada pelo produto desta função para i igual a 1, desta função para i igual a 2, e assim sucessivamente até i igual a n, ou seja, vai ser θ vezes a exponencial de menos θ vezes x1, vezes θ vezes exponencial de menos θ x2, vezes até θ vezes exponencial de menos θ vezes xn. Certo? Então, o produto de todas essas FTPs aqui, para todos os elementos que compõem nossa amostra, certo? É a nossa função de verossimilhança. Só que aqui eu vou reescrever ela desta forma, certo? Eu vou colocar aqui o θ em evidência. Como o θ está multiplicando n vezes, eu posso reescrever esse θ como sendo θ elevado a n vezes a exponencial de menos θ vezes x1 mais x2 mais até xn, certo? Que foi o que eu fiz aqui. Eu só coloquei o θ em evidência, tanto aqui nesse primeiro termo, quanto aqui no exponencial, certo? Então, obtido isso, eu posso reescrever esta minha função como sendo θ elevado a n vezes a exponencial de menos θ vezes o somatório de xi, com i variando de 1 até n, certo? Então, essa aqui é a minha função de verossimilhança, certo? Então, uma vez que eu obtive esta função de verossimilhança, basta eu maximizar ela e obter o meu estimador de máxima verossimilhança. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou derivar ela parcialmente em relação ao parâmetro θ, certo? E igualar esse resultado a zero, ou seja, a nossa condição de primeira ordem, certo? Então, esta aqui é a nossa função de verossimilhança, certo? Eu vou derivar ela em relação a θ, certo? Então, derivando ela aqui em relação a θ, a gente percebe que aqui a gente vai precisar da regra do produto. Pela regra do produto, a gente tem que a derivada desta função será dada por a derivada da primeira, que é n vezes θ elevado a n menos 1, vezes o segundo termo, que é exponencial de menos θ vezes somatório de xi, mais o primeiro termo, vezes a derivada desse segundo termo em relação a θ, certo? Quem seria a derivada disso em relação a θ? A derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação a θ, certo? Então, a gente derivando o expoente em relação a θ, vamos obter menos o somatório de xi. Tudo isso igual a zero, certo? Então, essa aqui é a nossa condição de primeira ordem. Só que notem que aqui, nesses dois termos aqui, eu tenho um fator em comum, que é a exponencial
elevado a menos θ vezes o somatório de xi, certo? Então, eu posso colocar este termo em evidência. Então, vai ficar este termo vezes n vezes θ elevado a n menos 1, menos θ elevado a n vezes o somatório de xi. Tudo isso igual a zero, certo? Então, este termo que eu coloquei em evidência, eu posso passar ele para depois da igualdade está multiplicando, então passa dividindo, certo? Então, quando eu divido, esse termo será igual a zero, certo? Então, eu só vou trabalhar aqui o que eu tenho dentro do parênteses, igual a zero, certo? Então, resolvendo esta expressão, eu posso colocar este segundo termo para depois da igualdade, certo? E reescrever como sendo, reescrever esse primeiro termo como sendo n vezes θ elevado a n sobre θ, certo? Então, eu só reescrevi este termo aqui, este θ elevado a n menos 1, desta forma, θ elevado a n sobre θ, é a mesma coisa, certo? Tudo isso igual a θ elevado a n vezes o somatório de xi, certo? Então, aqui, vejam que eu posso cancelar este termo, o θ elevado a n com esse θ elevado a n, certo? E eu vou obter somente isso. Aqui eu posso isolar o meu θ, certo? E assim obter o meu estimador de máxima verossimilhança, certo? Então, o meu estimador de máxima verossimilhança aqui será dado por n sobre o somatório de xi. Então, pessoal, só para finalizar aqui na nossa aula, vamos considerar aqui um último exemplo. Suponha que temos n ensaios de Bernoulli com a probabilidade de sucesso igual a P, onde o P varia de 0 a 1, certo? E seja x o número de sucesso, ou seja, x segue uma distribuição binomial, certo? Então, que são os n ensaios de Bernoulli, certo? Então, pede para a gente encontrar o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro P de uma distribuição binomial, certo? Então, nesse caso, o primeiro passo a se fazer é encontrar a função de verossimilhança, certo? Nesse caso, a função de verossimilhança será dada por essa expressão, certo? A função de verossimilhança será igual a P elevado a x vezes 1 menos P elevado a n menos x, que é a probabilidade da gente obter x sucesso e n menos x fracassos nos n ensaios de Bernoulli realizados, certo? Então, esta aqui será a nossa função de verossimilhança. Nesse caso aqui, para a gente obter o nosso estimador de máxima verossimilhança, é conveniente que a gente logaritmize esta função de verossimilhança, certo? Então, tomando o logaritmo desta função de verossimilhança, a gente vai obter esse resultado, certo? Aqui, o logaritmo desse produto é igual à soma desse logaritmo, ou seja, o log da nossa função logaritmo vai ser igual a x vezes ln de p mais n menos x vezes ln de 1 menos p. Certo, pessoal? Então, essa aqui vai ser o log da nossa função de verossimilhança, na qual, para a gente obter o nosso estimador de máxima verossimilhança, basta a gente aplicar aqui a condição de primeira ordem, certo? E encontrar o nosso estimador de interesse, certo? Então, nesse caso, a gente vai derivar parcialmente essa função aqui em relação a P, certo? Então, diferenciando essa função aqui em relação a B, a gente vai obter x vezes a derivada de ln de P, que é 1 sobre P, mais n menos x vezes a derivada de ln de 1 menos P, certo? Que será 1 sobre 1 menos P vezes menos 1, certo? Tudo isso igual a zero. Então, essa aqui é a nossa condição de primeira ordem, certo? Então, fazendo algumas álgebras e isolando aqui o P, certo? Eu vou obter que o meu estimador de máxima verossimilhança do parâmetro P de uma distribuição binomial, certo? Será dado por x sobre n, certo? Que se você prestar atenção, é a fórmula da proporção, certo? Então, isso aqui, embora eu não tenha explicado, eu deixei o passo a passo aqui para vocês. Se vocês não entenderam como eu cheguei a esse resultado, podem perguntar no grupo do WhatsApp, certo? Mas por hoje é só, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Até mais, pessoal.